Olá, meus irmãos do curso de liderança, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E nesse momento eu quero apresentar para vocês a primeira aula do nosso curso. E a primeira aula do nosso curso ela está baseada na introdução, na entrada, a hora que fala de liderança, a hora que a gente começa a trazer aqui os conceitos. E é muito importante você que trabalha hoje com um ministério na igreja e ocupa uma liderança, é muito importante estar por dentro de princípios, que vai ajudar você a entender e a formatar direitinho a composição dos princípios que vai te ajudar a exercer essa função que você está trabalhando na sua igreja. Então, nós começamos aqui com a capa, que é essa capinha que você viu, que é a capa da nossa apostila, e ela vai falar, aqui na capa ela traz assim, é o Seminário Teológico de Formação de Obreiros, e a matéria é liderança, Líder segundo o coração de Deus. Depois nós temos o sumário, Aqui no sumário você pode ver que o sumário ele apresenta o primeiro princípio, o princípio da visão, depois ele vai trazer aqui o princípio do estabelecimento de metas, o princípio do amor, o princípio da humildade, o princípio do autocontrole, o princípio da comunicação, o princípio do investimento, o princípio da oportunidade, o princípio da energia, o princípio do poder de persistência, o princípio da autoridade e o 12º princípio da conscientização, que fecha os 12 princípios. Depois vai mostrar um mapa da função do líder, os questionários, liderança e administração, vai mostrar todo aí um processo que vai te ajudar. E depois, no final, o que é um plano de ação, que é muito importante e é fundamental. Depois, nesse material que você recebeu essa folha aqui. Essa folha que foi no PDF para você. O que ela traz aqui? Ela vai falar sobre liderança. O que é liderança? É um esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo para levá-lo a atingir metas de permanente benefício que atendam às reais necessidades do grupo. Um líder não nasce feito. Reconhecidamente, algumas pessoas têm mais aptidão para a liderança do que outras, mas a aptidão sozinha não faz dela um líder. Por outro lado, uma pessoa que não tenha nenhuma aptidão para a liderança, mas possua um ardente desejo de liderar, pode chegar ao sucesso na liderança. Liderança e o enfrentamento. Todo líder deve estar consciente que vai ter que enfrentar situações difíceis em todas as áreas, como pessoas doentes, morte, crise financeira, divórcio, conflito, traição, preguiça, injustiça, fofoca, mal intencionados, e assim segue a lista aí, vai infinita. Mas vamos lá, definição dos 12 princípios. É muito importante você entender como os 12 princípios se dividem. É interessante isso aqui, meus irmãos, que aqui você vai ver 5 partes importantes. Começando com a missão, aqui em verde. Missão, caráter, que são os valores, as virtudes, benefício, ação e competência. Então, os 2 princípios que estão relacionados com a missão, que é muito importante você entender, é o princípio da visão e o princípio das metas, Então, muitas vezes o líder ele não consegue ter uma visão clara daquilo que ele tem que fazer. Então, o líder precisa ter uma visão clara do que ele vai fazer e também as metas, que é os passos que ele vai dar para cumprir aquela missão. É muito importante o líder estar consciente da sua visão e das metas, tá? É por isso que nós colocamos ali o círculo do propósito, dos propósitos. Você já deve ter recebido, se você não recebeu, mais para frente nós vamos tratar desse assunto. Depois, o caráter envolve 4 princípios, que é o princípio do amor, o princípio da humildade, o princípio do autocontrole e da comunicação. O caráter do líder, ele se define nesses 4 princípios que são muito importantes e vai ser importante mesmo que nós vamos estar estudando sobre ele. Depois, o princípio do investimento e oportunidade que está relacionado ao benefício. O que você ganha com isso, O que o líder ganha com esse trabalho todo? Ele vai se dedicar e ele ganha o quê? O que isso aí, isso tudo vai reverter em benefício? De que maneira? Nós vamos estudar isso aí. Depois, nós vamos ver 2 princípios que estão relacionados à ação do líder, que é energia e persistência. Energia é aquela virtude, aquele princípio que ensina o líder a ser um entusiasta, aquele que entusiasma o grupo, a equipe dele, E a persistência é
aquele princípio que define a pessoa capaz de acabar o que começou. Muita gente começa, mas não acaba. Por quê? Porque falta persistência. Depois, para encerrar, os dois princípios que definem competência, que é a autoridade e conscientização. Então, nós vamos estar falando disso aqui, como está aqui na matéria. Né? Missão. A visão e as metas são princípios que definem a missão de um líder, o que deve ser feito, o que pode ser feito e como fazer. Caráter. Amor, humildade, autocontrole e comunicação são princípios que estão diretamente relacionados ao caráter do líder. Líder que tem um grande talento, mas não tem um grande caráter, acaba comprometendo o talento e perdendo a credibilidade. Então veja que esses dois critérios aqui, a gente começou trazendo ele, missão e caráter, né? É importante que às vezes a pessoa ela tem um talento muito grande, mas ela tromba no caráter, né? Essa questão do amor, da humildade, nós vamos estar falando sobre isso lá na frente, né? E os irmãos vão ver como que isso é importante, esse princípio é fundamental. Agora vem o benefício, né? Os dois princípios que envolvem benefício, investimento e oportunidade. São princípios que estão diretamente ligados ao benefício, às vantagens, ou seja, sem eles não teremos a tão sonhada colheita. São eles que definem os resultados. Então é muito importante. Muitas vezes a pessoa quer colher, mas não planta. Então é complicado. Tem pessoas que querem ser líder, mas ele não investe no crescimento dele, na capacitação dele. Então como que ele vai ser? Ele vai ser um líder, vai liderar, mas não vai ser um líder com êxito, não vai ser um líder que vai atingir propósito. Então isso é muito importante a gente estar atento. E você, como está recebendo esse curso agora, você possa entender que Deus permitiu que você chegasse nesse momento para que você pudesse observar isso aqui com muito carinho mesmo, com muito amor. Você se dedique ao estudo, vai para cima, tire o tempo para poder estudar, volta um pouquinho aí, leia de novo, né? E é muito prático e simples esse material. É um material de 20 e poucas folhas aqui, 20 e poucas páginas aqui no A4, fácil de ler. Agora nós temos a ação, preste atenção. Quais são os princípios que definem a ação? Energia e persistência. São princípios que definem aquilo que você faz com aquilo que você recebe. A parábola dos talentos mostra claramente o poder da ação no princípio da energia e da persistência. Está lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 24. Então diz assim: ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Versículo 15. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. O que recebera 5 talentos, negociou com ele e ganhou outros 5 talentos. O que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Versículo 24. Aí o empregado que havia recebido 1, chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Verso 26. O que ele diz? Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei, junto onde não semeei. Por isso você deveria ter depositado o meu dinheiro no banco e quando eu voltasse eu receberia com juros. Veja que o exemplo maior é importante você entender que vem do patrão, o líder. Ele é o verdadeiro exemplo de energia e persistência. O próprio empregado, como vocês viram aqui na leitura, definiu a qualidade dele. Um homem duro que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Esse é um verdadeiro homem de ação. Então veja bem, ele vai para cima, né? Aqui a parábola ela traz esse patrão como sendo um camarada de ação, né? Ele vai em busca, né? Você tira aí o exemplo daquelas pessoas que colhem nas suas plantações, aqueles que investem, produzem terras, alugam terrenos, terras, né? Ou então ele compra, adquire propriedade, adquire plantações e tal. Mas enfim, ele está aqui dando um exemplo de pessoas que realmente põem a coisa para funcionar. E você, o que você tem feito com seus dons e talentos? Tem seguido, tem agido e aproveitado? Ou tem ficado estático, inerte,
e acomodado? E suas ações e seu comportamento são cheios de energia e persistência? Ou você age de qualquer maneira, sem se preocupar com a qualidade ou o resultado? Então, meus irmãos, é para isso que nós estamos aqui hoje estudando. Quais são os resultados? Que resultado é esse? Cadê o resultado? Quem que vai estar hoje sobre você, com autoridade sobre você, que não espera de você resultado? Todos. Todo mundo espera resultado. Agora, o grande segredo é a gente produzir esse resultado. E produzir esse resultado é muito importante que você esteja munido de princípios, esteja com esses princípios da liderança concebido na sua consciência, na sua capacidade de exercer a sua função com êxito. Isso vai depender da sua dedicação. Aquelas pessoas que não se dedicam, tem pessoas que trabalham demais, mas eles não se preocupam em se capacitar demais. Tem que se capacitar. É importante trabalhar, mas tem que tirar um tempo, porque muitas vezes se você não amolar o machado, você vai ficar batendo na madeira e não vai derrubar nunca. Então é importante amolar o machado, é importante você hoje buscar recursos, né? É importante você se capacitar com ferramentas que define as coisas, ferramenta que te ajuda a definir com mais rapidez. E você pode perceber que toda a apostila nossa, ela é ilustrada justamente para ajudar nesse entendimento. Agora nós vamos falar de competência, e a competência tem dois princípios aqui que é fortíssimo, que é a autoridade e conscientização. São princípios que estão ligados à tarefa do líder para cumprir sua missão com êxito. Competência tem sua origem no termo em latim competere, que significa uma aptidão para cumprir alguma tarefa ou função. Veja bem, este manual de liderança tem uma diferença dos demais porque ele foca nos propósitos de Deus. Não basta ter um conjunto de princípios e não saber onde e como usá-los. Também não basta ter um conjunto de propósitos e não ter princípios para executá-lo com êxito. Antes de falar de princípios ou de propósito, vamos dar uma olhada no todo. A ideia de trabalhar focado reduz muito desgaste, facilita e direciona o líder. O nosso objetivo é aprender os 12 princípios para liderar os 5 propósitos. E na figura ilustrativa do princípio da visão, você vê isso com clareza, né? Nas próximas aulas você vai ter aí o ciclo do propósito, né? Aquele círculo que a gente coloca para facilitar o entendimento. O que você faz? Você vai usar esses princípios para chegar nos propósitos, para cumprir os propósitos. Então, os propósitos vão aparecer lá, os 5 propósitos. Né? Então, você vai fazer o quê? Você vai se capacitar de princípios para você poder trabalhar com esses propósitos, né? Para você poder cumprir os propósitos. Então, meus irmãos, esteja bastante atento, esteja focado mesmo nessas aulas. Vão ser aulas aí, praticamente nessas aulas estão chegando para você de forma gratuita, né? Deus tem dado esse ministério para a gente, nós estamos aí compartilhando com você e nós temos orado para que Deus leve esse material às pessoas que foram chamadas para esse propósito, que foram chamadas para esse ministério. Você foi uma pessoa escolhida para isso, então esteja atento, preste bastante atenção, leia 2, 3 vezes e com certeza o Espírito Santo vai abrir a tua mente e você vai entender com clareza aquilo que Deus tem para você, amém? Eu quero fazer aqui uma oração para que Deus possa estar agindo na tua vida e o Espírito Santo esteja agindo de forma que você possa entender, que ele possa abrir o teu entendimento e conduzir isso na tua razão, amém? Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por mais esta aula, por mais este momento, Senhor, poder estar ministrando junto com os teus filhos. Capacita, Senhor, os teus filhos, dando a eles, Senhor, meu Deus, a graça, dando a eles a direção, a sabedoria, o Espírito Santo, que o Espírito Santo possa abrir a sua mente, levar essas verdades ao seu entendimento, Senhor, transformar o seu entendimento, Pai. Nós acreditamos que o Senhor está nesta causa e assim eu oro e abençoo teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, e até a próxima aula. Fique na paz do Senhor Jesus.